Até eu tô curioso aqui, já achei que era maquininha de cartão de crédito, joystick, Aranha mecânica, né? aranha mecânica. Não, What mas the vamos lá. hell? Esse é inusitado, né? Isso aqui ninguém presta atenção nisso daí. Mas em 15 de abril de 1890, por isso que eu coloquei aqui nessa data, 15 de abril, né? Que tá nessa semana passada, né? 15 de abril de 1890, ó, faz dois séculos para trás, né? Foi o nascimento de Percy Shaw, esse cara que está aí na tela chama-se Percy Shaw. Ele já faleceu, né? Ele faleceu em 1º de setembro de 1976, aos 86 anos. Ele é inventor dessa pecinha que está aí na frente, que é o olho de gato. É um olho de gato que se coloca nas estradas. É claro que evoluiu, Legal. tem outros modelos hoje com outro tipo de reflexivo, né? Não é só esse tipo mais que existe, mas esse é o primeiro, o original que saiu na Inglaterra. E a ideia veio da cabeça dele do quê? Do reflexo da luz do carro em olhos de gatos realmente, né? Ele ia pelas estradas à noite, maior breu, a maior parte das estradas não tinha iluminação, ainda hoje, né, muitas não têm, e ele tinha dificuldade, né, como todo mundo, de achar a estrada direitinho onde estava indo, né? E ele reparava reflexo na luz da luz do carro em olho de gato e ele teve a ideia de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Ele acabou patenteando essa invenção em 1934, utilizando como base as lentes reflexivas que tinham sido inventadas alguns anos antes, em 1927, por Richard Hollings Murray. Na verdade, o que é o produto? Né? São 2 pares de lentes refletoras instaladas em uma cúpula de borracha. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma foto até um pouquinho melhor. Ó, aqui, ó. Aqui tem uma cúpula de borracha e tem essas duas lentes reflexivas, né, de vidro, e aqui é uma carcaça metálica. E isso é embutido no pavimento. Aí o carro passa por cima, não quebra, porque como é de borracha, ele desce um pouquinho e a parte metálica protege. Ele desce um pouquinho a borracha e não deixa esmagar o vidro, então pode passar o carro à vontade por cima. E a borracha acaba afundando e depois volta. E outra coisa maravilhosa de sacada incrível que ele teve, né? Isso aqui, com o tempo, a sujeira da estrada ia, né, bloquear esse vidro aqui, né? O que acontece? Embaixo ele acumula água da chuva, né? Tem um reservatóriozinho, né? Uma baciazinha. Quando passa o carro por cima e abaixa, a água sobe, esfrega a lente e limpa a lente. Então, é um dispositivo autolimpante também, né? Que Então, é legal. maluco, né? Né? E a foto ali mostra o ângulo de incidência, quando incide mais por cima, ele sai por cima, quando vai mais pelo meio, ele sai pelo meio também, que legal, né? Exatamente. É uma espécie de uma lente côncava, né? Que ele reflete sempre meio que no mesmo ângulo que veio a luz, né? Que legal. No ano seguinte, ele de fazer a patente, ele criou a empresa, né? A Cat's Eye Self-Wrapping Reflecting Road Studs, né? Mas o nome da empresa, deixa eu ver direitinho, é Reflecting Road Studs Limited. Ele fundou essa empresa que está até hoje funcionando no mesmo lugar, na cidade onde ele morava, em Halifax, lá na Inglaterra, perto de Leeds. E fez um maior sucesso, começou a vender muito esse produto a partir da Segunda Guerra Mundial, porque teve os blackouts ali, para evitar que os bombardeiros alemães achassem os alvos, ordenavam à noite blackout, ninguém podia acender nada externo, e aí as estradas ficavam realmente um breu. Então, em vez de ter iluminação nas estradas, você tinha só reflexivo, o farol dos carros era apontado para baixo, então só refletia de volta, não refletia para cima, só o cara que estava no carro via a luz voltando, então dava para ele se orientar na estrada sem precisar aquela iluminação que os bombardeios iam ver. Né? Então aí, nessa época da Segunda Guerra Mundial, realmente teve um estrondo aí de vendas, chegou a vender mais de 1 milhão de olhos de gato por ano, a empresa dele, que existe até hoje lá. Eu fui até no Google Maps e vi, realmente a empresa existe lá hoje, lá no Street View, né? Que legal. Né? Eu coloquei um clipezinho aqui de 1 minuto de alguém que fez um vídeo explicando como é que funciona esses olhos de gato. O clipe é meio longo, mas eu dei uma cortada, ficou menorzinho,
para vocês terem uma ideia de como é que é o funcionamento desse olho de gato, né? E como sempre, os links dos vídeos que a gente está vendo aqui, seja do B-52, do Polícia ou agora do Olhos de Gato, a gente deixa na descrição do vídeo para vocês verem na íntegra o filme original, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui o videozinho. Pronto. Então o videozinho mostra um pouquinho do que eu falei aqui, de como é que ele funciona, né? O sistema autolimpante e com água, né? E mostrada no finzinho até modelos mais novos, reflexivos, que são utilizados aí à torta direito, mas esse foi o original, né? Não, sensacional é o logo ali, que tem um monte de gatinho jogado na estrada ali, né, cara? Deitado na estrada, gato de verdade. Os gatos deitados ali no meio da estrada. Que o nome original é Cat's Eye mesmo, né? Self-wiping. Esse self-wiping veio depois dessa patente original é que ele acabou fazendo uma melhoria, colocando essa água de maneira que limpasse automaticamente. Mas bem bacana o mecanismo. Muito legal mesmo. Muito bem. Legal. O DJ perdeu a oportunidade aí de chutar o assunto do Remote 53. Pois é. Ninguém ganhou essa, né? Então tá. Mas vai lá, tem suas homenagens aí? Então, tem sim, cara. Vou começar falando aqui. Um cara, essa semana faleceu o vocalista da banda O Surto, né? Morreu nessa última segunda-feira, aos 52 anos, o músico Regis Bolo, daquela música lá. E me pirou o cabeção, ela também tá lá. Sabe, lembra dessa música? Uhum, sim. Um jeito lindo e um rostinho encantador. Então, faleceu essa semana também. E aí, aproveitando o gancho aí do Regis Bolo, né? Eu fiz um apanhado aí de pessoas que nos deixaram aí nessa data aí do finalzinho de abril e que deixaram saudades aí pra gente. Então, um deles é o Ed Cochran, que está aí na foto com a guitarra, um dos percussores ali também do rockabilly, donos de hits inesquecíveis aí como Come On Everybody, Summertime Blues. Ele morreu de um acidente de carro, onde estava ele, a namorada e o Gene Vincent, né, do Bebopalula. Eles estavam juntos, porém só ele que faleceu num dia 22 de abril de 1960. Outro que faleceu no dia 22 de abril é esse cara que está com o violão aí embaixo dele, que é o Rich Evans. É icônico esse cara, ele faleceu há 10 anos atrás, está fazendo 10 anos que ele morreu, aos 72 anos, e é um cara icônico porque foi ele que abriu o Festival de Woodstock em 1969. Né? E olha só que interessante, o show dele foi um sucesso tão grande que as músicas do repertório dele acabaram e ele começou a improvisar em cima de uma versão de Motherless Child, e ele acrescentou no final dessa música a palavra freedom repetida várias vezes, e essa canção acabou se transformando num sucesso internacional com o lançamento do documentário do Woodstock e um dos principais, se não o principal tema do festival. Ficou reconhecida aí a música Motherless Child na versão do Rich Evans,
onde ele coloca a palavra freedom, muito icônico isso também. Outro que nos deixou aí também há 7 anos atrás, num dia 22/4, foi o Prince, morreu aos 57 anos, também por esse foi por uma overdose de opioides, né? Um que deixou muitas saudades também há 6 anos atrás foi o Belchior, Antônio Carlos Belchior, nascido ali em Sobral, no Ceará, e ele teve a morte ocasionada pela ruptura de um aneurisma na aorta, né? A principal artéria do corpo, né? E o governador do Ceará, o Camilo Santana, ele decretou luto oficial de 3 dias e providenciou o translado do corpo, garantindo que o desejo do cantor, que era ser enterrado no estado do Ceará, fosse respeitado. E ele foi velado em Sobral, na cidade natal, e depois foi sepultado em Fortaleza. Outro que está aí na foto, que também é falecido no dia 30 de abril de 83, há 40 anos, é o Muddy Waters, né, um ícone da história do blues, nascido no Mississippi, e teve uma causa de morte aí também de insuficiência cardíaca. E o Count Basie ali no piano também morreu em 1984, no dia 26 de abril. Então aí as nossas homenagens singelas aí ao Regis Bolo e essa turma aí toda de fantásticos. Muito bom.